Em meio à escuridão e ao caos, um evento catastrófico se aproxima, ameaçando engolir a Terra em um abismo de água e desespero. A humanidade, perdida em suas próprias transgressões, busca redenção e salvação. Nesse cenário de provação e esperança, uma figura solitária se destaca, carregando o peso do destino em suas mãos. Olá, viajantes da história! Preparem seus guarda-chuvas e um bom barco, pois vamos hoje navegar em meio a uma grande tempestade, ou melhor, um dilúvio. Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O início do dilúvio bíblico. Era uma vez em um mundo não tão diferente do nosso, a terra estava mergulhada no caos e na iniquidade. As pessoas viviam à beira da escuridão, e Deus, olhando para cima, sentia-se desapontado com sua criação. Ele decidiu então começar de novo e enviar um dilúvio para purificar o mundo, uma faxina celestial, por assim dizer. Em meio ao mar de pecados e maldades havia um homem justo, o bom velhinho chamado Noé. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu Noé para salvar a humanidade e toda a diversidade da vida animal. Ele lhe deu instruções detalhadas para construir uma arca gigantesca, o primeiro cruzeiro de todos os tempos, para abrigar sua família e casais de todas as espécies de animais. A construção da arca. Noé, um carpinteiro de mão cheia, pegou seu martelo e começou a construir a arca seguindo as especificações divinas. A vizinhança, sempre bisbilhoteira, observava por curiosidade e ceticismo. O que esse velho maluco tá fazendo, hein? Perguntavam-se, enquanto Noé martelava e serrava de noite, se sentindo o protagonista de uma novela bíblica. Finalmente, após anos de trabalho árduo, a arca estava pronta. Chamou sua família e iniciou a tarefa hercúlea de reunir os animais, um verdadeiro desfile de bicharada, dos imponentes elefantes aos minúsculos insetos, todos a bordo. A tempestade divina. Com a arca lotada, Deus abriu as torneiras do céu e a chuva desabou. Durante 40 dias e 40 noites a água caía sem trégua, inundando tudo à sua volta. Os vizinhos de Noé, antes céticos, tentavam desesperadamente encontrar abrigo, mas era tarde demais. A terra estava sendo reiniciada. Enquanto isso, a bordo da arca, a vida continuava em meio ao caos aquático. Noé e sua família cuidavam dos animais, provavelmente se perguntando como eles iriam limpar todos aqueles presentinhos deixados pelos hóspedes peludos. Comparação com outros dilúvios históricos. A história do dilúvio bíblico é apenas uma das muitas narrativas semelhantes em diferentes culturas. Na mitologia suméria temos a história do Utnapishtim, que também foi avisado por um deus para construir um barco e salvar a humanidade de um dilúvio. Não podemos esquecer o dilúvio do épico indiano Mahabharata, que o rei Manu foi instruído por um peixe divino a construir um barco para escapar das águas devastadoras. Os gregos também têm seu próprio dilúvio, protagonizado por Deucalião e sua esposa Pirra, que foram orientados pelo pai de Deucalião, o titã Prometeu, a construir uma arca para sobreviver ao dilúvio enviado por Zeus. E é claro, os maias também têm uma narrativa de dilúvio, que os deuses decidem destruir a humanidade e começar de novo, poupando apenas um casal virtuoso que se abriga em uma canoa. O fim do dilúvio e um novo começo. Após 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, as águas começaram a recuar. Noé, provavelmente aliviado por não ter que lidar com tantos animais fedorentos por mais tempo, enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se havia terra seca. A pomba retornou com um ramo de oliveira, um sinal de que a terra estava sendo pronta para recomeçar. A arca finalmente encalhou no Monte Ararat, e Noé e sua família desembarcaram, juntamente com todos os animais. Deus estabeleceu um pacto com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais enviar um dilúvio para destruir a terra. Como símbolo dessa promessa, ele criou o arco-íris, para que todos se lembrassem do compromisso divino. Reflexões sobre o dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, assim como as outras histórias de dilúvios em diferentes culturas, nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de viver em harmonia com a natureza e com os outros seres humanos.
A história da Arca de Noé é a lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a perseverança podem nos levar a um futuro melhor. Noé e sua família, após enfrentarem a fúria das águas, foram abençoados com a promessa de Deus de que a terra nunca mais seria destruída dessa maneira. Essa história, contada em Gênesis 6:9, é um testemunho da fé e da coragem de Noé, e um lembrete que, mesmo em tempos turbulentos, sempre há uma chance de recomeço. E assim, termina a história do dilúvio bíblico, uma epopeia que combina o misterioso com um toque de humor e sabedoria, mostrando que, apesar das adversidades, a humanidade e a vida na Terra têm a capacidade de renascer e prosperar. A pintura de Joseph Désiré Court e a visão do dilúvio. A história do dilúvio bíblico inspirou muitos artistas ao longo dos séculos a expressar a sua interpretação desse evento cataclísmico por meio da arte. Um exemplo notável é a pintura Cena do Dilúvio, de Joseph Désiré Court, um pintor francês século XIX. A tela de Court retrata o momento em que o dilúvio atinge seu auge, com pessoas desesperadas tentando encontrar abrigo no topo de uma montanha, enquanto a água avassaladora os engole. A pintura capta a intensidade do evento e a angústia das pessoas, que se apegam uns aos outros e clamam por salvação. A dramaticidade das cores e das expressões faciais ressalta o sofrimento e a desolação da humanidade diante do dilúvio. Lições para a humanidade. Embora a história do dilúvio bíblico tenha chegado ao fim, as lições que ela nos ensinam continuam a reverberar através dos tempos. A coragem de Noé e sua família, a compaixão pelos animais e a renovação da terra na lembrança da importância de proteger nosso meio ambiente e nos empenhar por um mundo mais justo e sustentável. Ao olharmos para o passado e refletirmos sobre essas narrativas ancestrais, somos lembrados de que a história do dilúvio tem um propósito maior do que apenas entreter ou assustar. Elas servem como alertas e inspirações para que possamos agir em prol da preservação do nosso planeta e da vida que nele habita. Portanto, sim, há mais a ser aprendido com a história do dilúvio bíblico e as demais narrativas semelhantes encontradas em diferentes culturas. Essas histórias nos incentivam a encarar os desafios atuais com coragem e determinação, sabendo que juntos podemos construir um futuro mais brilhante e promissor. Que as lições do dilúvio bíblico e das outras histórias de dilúvios ao redor do mundo que nos inspirem a cuidar melhor da terra e uns aos outros, e ao criar um mundo a qual a justiça e a paz e a sustentabilidade prevaleçam. Que história incrível a do dilúvio bíblico, não é não? Algo tão surpreendente e ao mesmo tempo assustador, que deixa qualquer um com frio na espinha, e o mais intrigante disso tudo, que existem ligações ou menções em outras culturas antigas. Isso daria outro vídeo, não é não? O que acham? E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.